Esse ano de 2022 foi fantástico, e com ele veio várias descobertas e avanços da astronomia junto com a ciência. E nesse vídeo vamos falar das maiores descobertas e avanços da ciência em 2022. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Acontecimentos Reais, o canal que traz, além do conhecimento, a realidade. E agora podemos finalmente ir para um dos maiores esperados, o famoso James Webb, ou também conhecido como JWST. Esse telescópio trouxe inúmeras descobertas e avanços na ciência. Então vamos contar um pouco sobre essas descobertas. As primeiras imagens do telescópio já conseguiram nos deixar de boca aberta. Depois de viajar 1 milhão de quilômetros ao espaço, ele capturou seu primeiro conjunto de imagens coloridas do universo. Em 11 de julho de 2022, o próprio presidente dos Estados Unidos fez questão de mostrar isso em um evento. Joe Biden não só mostrou as imagens, como também elogiou muito o telescópio James Webb. E até hoje não há elogios que consigam comparar com a evolução dos telescópios. A imagem se chama Campo Profundo. Isso porque JWST dá uma longa olhada em um pequeno pedaço do espaço, coletando luz fraca e revelando objetos extremamente distantes. Você vê a visão mais profunda do universo de todos os tempos nessa foto. Mas que tal dar um salto ainda mais no tempo? Vamos falar mais sobre o JWST, mas agora que tal sobre a galáxia mais antiga detectada, a galáxia Glass Z13. A galáxia é localizada a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. Ela foi então considerada pelos cientistas como a galáxia mais antiga já vista no universo, e isso rendeu o que falar, e muitos falaram que James Webb refutou a teoria do Big Bang. Isso foi uma grande confusão causada por um pesquisador muito conhecido chamado de Eric Lemmer. Ele é contra a teoria do Big Bang. Isso tudo começou quando uma pesquisadora da NASA fez uma publicação dizendo: "Eu não sei o que eu vou fazer, mas acho que vou passar essa madrugada toda acordando, tentando esquecer tudo o que eu aprendi, para aprender todas as coisas novas com os dados do James Webb." Então, o Eric Lemmer pegou essa pequena frase e tirou ela de contexto, dizendo que ela estava negando o Big Bang. Mas o que ela quis dizer é que estava vindo tantos dados, estudos, imagens novas que ela teria que passar a noite toda estudando e aprendendo coisas novas. E o que sustenta essa ideia do Eric Lemmer é que JWST estava mostrando coisas tão distantes, próximo do início do universo, e que o universo não teria tempo suficiente se ele tivesse iniciado com a explosão do Big Bang. Ele não conseguiria produzir galáxias tão desenvolvidas como mostra o James Webb. Mas tudo isso mudou, e sempre é corrigido o tempo das idades das galáxias. Além disso, ele também teve outro recorde. O James Webb foi capaz de capturar a estrela mais antiga já vista no universo, localizada a 12,9 bilhões de anos-luz da Terra. Ela foi localizada dentro da galáxia de Sunrise Arc, chamada de Earendel. O James Webb também foi capaz de capturar a imagem de uma supernova que ocorreu em 3 e 4 bilhões de anos-luz da Terra. Esse não é um evento tão antigo quanto comparado aos citados acima, o que o torna tão especial. Basicamente, o fato de o telescópio não ter sido programado para isso. A imagem da supernova foi feita acidentalmente, mas aponta para a capacidade do maquinário de capturar tais eventos regularmente, incluindo aquelas estrelas que explodiram nos primórdios do universo. Cientistas acreditam que as primeiras estrelas do universo eram construídas principalmente por hidrogênio e hélio. O trabalho do Webb pode ajudar a sanar diversas dúvidas, indicando a diferença entre os astros ancestrais e modernos. E por fim, e não menos importante, temos a galáxia Cartwell. O sistema que recebe este nome devido ao seu formato parecido com a roda de um carro é resultado da colisão entre duas galáxias. O choque entre gigantes ocorreu há cerca de 400 milhões de anos. A área mais brilhante de Cartwell abriga aglomerados de estrelas jovens, enquanto o anel externo possui astros se formando e outros explodindo em supernovas. Os tons vermelhos representam poeira rica em hidrocarbonetos. Muito tem se falado sobre a possível colonização em Marte. É importante que você saiba que isso não é exagero, visto que grandes empresas e agências estão a investir pesado na exploração em Marte. Um exame esse ano revelou novas evidências da possível existência de água em Marte. O objetivo da pesquisa era fazer medidas da superfície do bloco de gelo, cujo objetivo era identificar padrões sutis em sua altura. Os padrões encontrados correspondem a previsões do modelo de computador de como um corpo de água sob a calota de gelo afetaria a superfície. Esse resultado, publicado na Nature Astronomy, vai ao encontro das medições anteriores, interpretadas para mostrar a área potencial de água líquida sob o gelo. Assim como acontece na Terra, Marte também apresenta camadas de gelo em seus polos. Outra similaridade está no volume de gelo acumulado, que é equivalente ao manto de gelo da Groenlândia. Porém, ao contrário das camadas de gelo da Terra, que estão submersas, envolvidas por canais cheios de água, até mesmo por grandes lagos subglaciais, as calotas polares em Marte, até recentemente, eram consideradas solidamente congeladas por conta do frio marciano. Os pesquisadores executaram
simulações de modelo de computador de fluxo de gelo adaptados a condições específicas do planeta. Foram aplicadas variações na quantidade de calor geotérmico vindo de dentro do planeta para se aproximar da evidência obtida anteriormente. Com isso, os experimentos geraram ondulações semelhantes em tamanho e forma às que a equipe observou na superfície de uma calota de gelo real. Essa descoberta é um grande avanço nas pesquisas sobre a história de Marte. A NASA também fez grandes descobertas e avanços em Marte. O seu robô Perseverance descobriu algo inusitado na superfície de Marte. Em setembro de 2022, uma descoberta que pode dar mais certeza do que o planeta vermelho já abrigou algum tipo de vida, nem que seja as microbianas. O robô Perseverance coletou rochas que apresentaram um acúmulo de moléculas orgânicas com compostos que possuem uma construção química de vida. Os objetos rochosos foram coletados dentro de uma ramificação da cratera Jezero, denominada Wildcat Ridge, onde os cientistas acreditam que há bilhões de anos atrás um rio desaguava em um lago, o que trouxe rochas e sedimentos para o local. As moléculas encontradas consistem em uma ampla variedade de compostos feitos principalmente de carbono, incluem átomos de hidrogênio e oxigênio, assim como nitrogênio, fósforo e enxofre. Os cientistas afirmaram que essas moléculas podem ser produzidas por processos químicos, mas que a descoberta de elementos de compostos de carbono, que incluem hidrogênio e oxigênio, que são elementos básicos para a construção molecular de qualquer ser vivo, pode ser considerada sim uma bioassinatura em potencial. Tendo isso em mente, uma recente descoberta da bactéria terráquea foi encontrada em Marte. A bactéria encontrada na Terra é conhecida como Conan, a bactéria. Ela é capaz de sobreviver a condições extremas de Marte. Esse estudo foi feito pela Northwestern University. Os testes detectaram por quanto tempo esses diferentes micro-organismos poderiam sobreviver às condições ambientais do planeta vermelho. A espécie comumente conhecida como Conan, a bactéria, foi estimada para sobreviver em Marte por 280 milhões de anos, desde que esteja 10 metros abaixo da superfície, de modo a evitar exposição à radiação. Ainda assim, esse resultado é quase 300 vezes superior ao que se esperava dos testes. Como foi um teste, é provável que essa espécie não exista realmente em Marte. Porém, os cientistas acreditam que uma espécie semelhante pode estar vivendo no planeta. Um fato interessante desse resultado é que Conan não sobreviveria muito tempo na superfície quando atingida diretamente pela luz ultravioleta do Sol. Pelos testes, os pesquisadores detectaram que a bactéria poderia sobreviver de 1,5 milhão de anos até 280 milhões de anos se fosse enterrada a 10 metros abaixo da superfície. É provável que esse tipo de descoberta intensifique a probabilidade de que a vida em Marte seja facilmente revelada em missões futuras. Os cientistas clamam para que as futuras missões tragam amostras marcianas para testar os vestígios da bactéria Conan, que poderia provar que existe vida em Marte. Elon Musk, em 2022, também contou um pouco sobre o que quer fazer em Marte. O homem mais rico do mundo diz que é otimista sobre o futuro da humanidade, e isso faz todo o sentido do mundo quando você para pensar um pouco. Ele não investiria todo o seu tempo em projetos super complicados que buscam resolver problemas gigantes da humanidade se não acreditasse no que faz. Também não faria somente por dinheiro, já que dá para viver uma vida muito luxuosa com muito menos do que ele tem. O homem mais rico do mundo tem cerca de 260 bilhões de dólares em patrimônio. Com isso, chegamos a uma das frases mais bonitas que já vi Elon Musk dizer. Ele disse que a consciência humana é como uma vela em meio à escuridão imensa do universo. Uma tragédia poderia apagar essa chama em meio a tudo que existe. E ela é especial demais para que se acabe simplesmente porque não paramos para pensar em formas de garantir sua existência. Elon Musk acha possível a nossa habitação em Marte e quer que isso aconteça muito em breve. Mais breve do que muitas pessoas imaginam. Para que isso aconteça, começou por um dos principais problemas que a indústria de foguetes tinha ou tem. É caríssimo fabricar foguetes, e até então eles eram utilizados apenas uma vez. Algo extremamente caro era construído para ser explodido e utilizado apenas uma vez. Então, a ideia do Musk foi fazer foguetes retornáveis, algo que demonstrou avanços incríveis nos últimos anos, mas que ainda não acontece sempre com precisão, apesar dos mais de 100 lançamentos feitos com sucesso pela SpaceX. Ele diz que a adrenalina e entretenimento são garantidos, já o sucesso é outra coisa. Fortes emoções em cada lançamento. O foguete Falcon 9, um dos mais utilizados, tem reaproveitamento na casa dos 70%. 30% ainda precisam ser reparados para um novo lançamento. E para levar pessoas a Marte, você precisa de uma nave que tem um aproveitamento de 100%. A ideia é lançar, reabastecer e estar pronto para partir novamente, como um avião mesmo. Para isso, a empresa está construindo a Starship, que será capaz de levar cerca de 100 pessoas por vez a Marte. Só que tudo isso está muito nebuloso e difícil de prever. O próprio Elon Musk fala que dá prazos que não tem como garantir, algo extremamente incompreensível por ser tão único na nossa história. Ainda assim, o prazo para a primeira pessoa no planeta vermelho pode surpreender: 2030. É até legal imaginar a expansão da raça humana para outro planeta, mas como é que isso vai ser possível? Além de fazer com que as naves sejam reaproveitáveis, temos a necessidade de conseguir gerir o combustível
da Starship. A ideia é que as primeiras naves levem o necessário para conseguir oxigênio em Marte, levar basicamente plantas de oxigênio, maquinário útil para gerar oxigênio. Isso porque o mais impressionante é que todo o combustível para os foguetes pode ser criado com o que há em Marte. O Starship utiliza metano, por exemplo, e em Marte tem CO2 na atmosfera e água congelada. Por lá teremos carbono, oxigênio e hidrogênio, elementos suficientes para a criação de combustível. Inclusive, metano poderá ser produzido por lá, já que tem a fórmula CH4, um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Todo esse avanço de Elon Musk junto com a SpaceX é incrível. Olha só. E se estiver gostando das descobertas e avanços da ciência, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar atualizado todas as semanas sobre os acontecimentos reais. E você também pode clicar em compartilhar o vídeo. Isso ajuda demais o canal. As explorações espaciais continuam avançando. Pensando nisso, vamos falar sobre as missões lunares em 2022. O lançamento da missão Artemis 1 foi um grande sucesso. Depois de 11 anos, a NASA finalmente lançou um foguete próprio dela. Um fato curioso é que o nome da missão Artemis é que Artemis é a irmã gêmea de Apollo. E para quem não sabe, Apollo foi um programa espacial que levou o ser humano para a Lua pela primeira vez. E isso está muito ligado com um dos objetivos da missão Artemis, que é levar pela primeira vez uma mulher à Lua e também um homem negro. Mas e agora, o que devemos esperar dessa missão? De acordo com as informações da NASA, o programa tem 2 objetivos gerais. O primeiro deles é avançar na exploração e nas descobertas científicas espaciais, visando compreender melhor a origem e a história do nosso planeta, da Lua e do Sistema Solar. Para isso, a NASA pretende estabelecer uma base fixa no satélite, com instalações para o trabalho e moradia temporária dos astronautas, onde a presença humana será recorrente. O segundo objetivo do programa Artemis, e talvez o principal deles, é o de que a experiência adquirida com a utilização de novas tecnologias e as habilidades desenvolvidas na nova missão à Lua representem um teste para a exploração de Marte, tendo em vista a pretensão da NASA de enviar astronautas para o planeta na década de 2023. Nesse projeto, a Lua desempenhará a função de base auxiliar. E qual a importância do programa espacial Artemis? O programa Artemis representa o início de uma importante fase de exploração espacial, com a realização de missões tripuladas mais distantes e duradouras. Conforme aponta a NASA, o programa expandirá o escopo das pesquisas espaciais inicialmente na Lua e depois em outros corpos celestes, incluindo planetas até então alcançados com auxílio de sondas robóticas, como Marte, e abrindo margem para a exploração de recursos naturais e instalação de longo prazo dos seres humanos. A importância do programa Artemis se estende para aqueles que a NASA chama de geração Artemis, e são futuros cientistas inspirados pelo atual trabalho. A agência acredita que a seleção de uma equipe muito mais diversa, em termos de gênero e etnia, para atuar nas missões de Artemis incentivará milhares de crianças e jovens que se interessem pelo tema espacial ao se verem representados naqueles profissionais e perseguirem uma carreira como cientistas, gerando grandes contribuições futuras para a exploração do nosso sistema solar. O nosso próximo tópico com certeza trouxe um grande avanço na ciência: a inteligência artificial. A inteligência artificial não só ajudou em grandes avanços no meio espacial, como também no bem-estar, saúde e veículos. A própria Tesla usa inteligência artificial em seus veículos e até agora está dando tudo certo. Os cientistas também estão usando a inteligência artificial em seus microscópios. Pesquisadores aplicaram a tecnologia ao microscópio e conseguiram fazer o instrumento realizar o trabalho de organização, observação e análise de células e tecidos sozinho em tempo real. Mais que permitir que os pesquisadores otimizem seu tempo, o microscópio inteligente tem o potencial de extrair mais informações que um olho humano, enriquecendo o resultado científico e ampliando seu impacto. E também podemos falar sobre o metaverso, algo que é literalmente fora da realidade. A inteligência artificial será, sem dúvida, um eixo central do metaverso. Isso ajudará a criar ambientes online onde os humanos se sintam em casa ao terem seus impulsos criativos nutridos. Provavelmente também nos acostumaremos a compartilhar nossos ambientes metaversos com seres de inteligência artificial, que nos ajudarão com as tarefas que realizaremos, ou apenas serem nossos parceiros em uma partida de tênis ou xadrez quando quisermos relaxar e descontrair. Seguindo para outro tópico, temos a astronomia. Tudo bem, eu sei que a astronomia está ligada a praticamente tudo que falei anteriormente, mas vamos dar uma ênfase maior para ela. Por isso, eu separei algumas descobertas astronômicas que fizeram total diferença esse ano. A primeira é que astrônomos descobriram 2 planetas fora do Sistema Solar que podem ser abrigo para algum tipo de vida. O primeiro planeta encontrado foi o LP 890-9b, que já havia sido avistado antes e é aproximadamente 30% maior do que a Terra. Já o outro, chamado de LP 890-9c, é 30% a 40% maior do que nosso planeta, e ainda são poucas as informações sobre ele. Ambos orbitam a estrela anã vermelha e fria Speculoos 2. Ao analisar os corpos celestes, os astrônomos descobriram que eles têm características que podem torná-los habitáveis. O maior dos 2 planetas, por exemplo, tem uma proximidade de 5,95 milhões de quilômetros de distância com a estrela que orbita. Para efeitos de comparação, a Terra se encontra a 149 milhões de quilômetros do Sol, sua principal estrela. Apesar da curta distância entre
o LP-890-9C e a estrela que orbita, ele recebe pouca quantidade de radiação estelar, e isso possibilitaria a existência de água líquida, já que não haveria temperaturas extremas em sua superfície. Outro dado descoberto é que a estrela é cerca de 6,5 vezes menor do que o Sol e tem metade da temperatura solar, o que garante menor quantidade de radiação e possibilita condições climáticas favoráveis à existência de vida no planeta. A expectativa dos astrônomos é que o James Webb forneça mais informações sobre os dois planetas. O telescópio espacial poderá inclusive informar características do planeta potencialmente habitável, como a composição de sua atmosfera. Além disso, podemos também relembrar do dia em que a NASA lançou uma espaçonave para desviar um asteroide. Na live transmitida pela NASA, uma rocha, chamada de dimorfo de 160 metros de diâmetro, aproximou-se da sonda DART. Em inglês, é a sigla para Double Asteroid Redirection Test. Se você não entende muito de inglês, eu vou traduzir para você. Teste de redirecionamento de asteroide duplo. Pouco depois, a sonda atingiu a rocha e foi um momento muito celebrado por todos na sala de controle. A sonda de 570 kg foi lançada em novembro e viajou 20 mil km por hora. Mesmo pesando 10 milhões de vezes menos do que o dimorfo, ela cumpriu sua missão e conseguiu encurtar sua órbita em alguns minutos. Os cientistas Alan Aspect, John Clauster e Anton Zeilinger conquistaram o Prêmio Nobel de Física, sendo os pioneiros no desenvolvimento de estudos da mecânica quântica. Mas quais estudos foram esses? E aonde chegaram esses estudos? Juntos, eles foram capazes de experimentos inovadores usando estados quânticos emaranhados, onde duas partículas se comportam como uma única unidade, mesmo quando separadas. Mas afinal, o que é e do que se trata o emaranhamento quântico? Para explicar esse conceito, precisamos voltar no tempo, mais especificamente para o início do século XX. Uma das regras mais fundamentais da física, no qual o próprio Einstein estabeleceu pela primeira vez no ano de 1905, é que nada, em termos de matéria ou energia, pode se deslocar acima da velocidade da luz. Em outras palavras, nenhum sinal que transporte informação de qualquer tipo pode viajar pelo universo mais rápido que a velocidade aproximadamente de 300 mil km por segundo, e isso passava a valer para tudo no universo. Partículas com massa, ou sem, são necessárias para transmitir informações de um local para outro, e essas partículas são obrigadas a viajar abaixo do que a velocidade da luz. E isso é verdadeiro, e por algum tempo, desde o desenvolvimento da mecânica quântica na década de 20, essas regras impostas pela teoria da relatividade foram subjetivas por uma outra propriedade natural de certas partículas no nosso universo, o emaranhamento quântico. Embora existam muitos quebra-cabeças na física quântica, que, por sinal, é notória por desafiar nossa intuição. Conceitualmente, o emaranhamento quântico, também chamado de entrelaçamento quântico, é uma ideia relativamente simples. Podemos discutir esse conceito a partir de uma analogia comum, o lançamento de uma moeda para cima. Se você e uma outra pessoa pegarem uma moeda padrão de R$1 cada e arremessarem para cima, existe uma probabilidade igual para os dois lançamentos de que, ao cair, a moeda apresente 50% de chances para apresentar a face cara, 50% para a face coroa. Os resultados obtidos do seu lançamento e os resultados apresentados pela outra pessoa, embora apresentem as mesmas probabilidades, são inteiramente aleatórios, independentes e não correlacionados. Isto é, o fato de você obter cara ou coroa em nada implica no resultado do lançamento da segunda moeda. Mas considere agora que essas moedas não sejam artefatos padrão comuns, mas sim moedas quânticas. Agora, os lançamentos não vão ser mais de um sistema clássico, mas de um sistema quântico que apresenta uma probabilidade de que as moedas fiquem emaranhadas. Se esse for o caso, cada lançamento ainda pode ter uma chance de obter cara ou coroa em 50%. Mas se você jogar sua moeda e ela cair na posição cara, por exemplo, você será instantaneamente capaz de prever com uma precisão superior a 50% o resultado do lançamento da outra pessoa. Mas como isso é possível? Segundo o emaranhamento quântico, o que ocorre é como se houvesse um fio invisível que conecta as duas moedas, e quando a medida de um dos lançamentos é feita, instantaneamente a outra pessoa saberá algo sobre o resultado da outra moeda, superando a aleatoriedade clássica. Na física experimental, o que os cientistas conseguem fazer é criar pares de fótons emaranhados, que são separados um do outro por grandes distâncias para obter duas fontes de medição independentes que dirão qual é o estado quântico de cada partícula. Ao comparar esses resultados, os físicos verificam que, surpreendentemente, os resultados estão correlacionados. Mesmo separando dois fótons emaranhados por distâncias de centenas de quilômetros, se a medição de uma propriedade física, como o spin, por exemplo, for feita em um fóton, o resultado da medida dessa mesma propriedade no outro fóton será prevista com cerca de 75% de precisão, em vez dos 50% padrão. Se, então, a distância entre essas duas partículas emaranhadas for muito grande, digamos a distância de 1 milhão de anos-luz, isso significaria, então, que a velocidade de transmissão da informação entre elas superou a velocidade da luz? Bom, não é bem assim. A verdade é que existem muitas sutilezas associadas como o emaranhamento quântico realmente funciona na prática para serem expostas com exatidão e didatismo em poucas palavras. Mas, em resumo, uma de suas principais conclusões é esta: não há procedimento de medição que você seja possível de realizar para forçar um resultado específico
ao mesmo tempo em que mantém o emaranhamento entre as partículas. Isto é, inevitavelmente, as medidas ainda contarão com um aspecto aleatório inerente ao processo. Isso implica que o resultado de qualquer medição quântica será inevitavelmente randômico, e por sua vez, impossibilita a transmissão de informações em velocidades superiores à da luz. Desse modo, a causalidade ainda é mantida e continua válida para o nosso universo. Já que estávamos falando de partículas, é sempre bom falar que a ciência nunca perdeu o interesse em descobrir os segredos da origem do universo, e esse é o objeto de estudos da física de partículas. Além disso, essa área da física teve um salto importante esse ano, já que 4 detectores de ondas gravitacionais do mundo foram atualizados. Com isso, novas observações surgiram, bem como o grande colisor de hadrons, que já indicava novos estudos de partículas. E finalmente, para encerrar essa lista de descobertas e avanços na ciência em 2022, vamos relembrar algumas das descobertas e avanços sobre os buracos negros. Em aproximadamente novembro desse ano, cientistas simularam um buraco negro dentro de laboratório para provar uma teoria do físico Stephen Hawking. Os cientistas do Amsterdã desenvolveram um objeto semelhante dentro de um laboratório. De acordo com a teoria de Stephen Hawking, buracos negros devem emitir um leve brilho de radiação de partículas próximo ao horizonte de eventos. Os cientistas criaram um objeto usando uma cadeia de átomos para simular o horizonte de eventos. De fato, Hawking estava certo, e os pesquisadores descobriram que, em torno de um desses objetos, há partículas de luz ou fótons. A teoria do físico também declara que não existe um vácuo vazio, e que o espaço está repleto de vibrações que se transformam em partículas, e, conseguinte, podem virar luz. E isso tudo pode significar um avanço gigantesco na astrofísica. E tudo isso realmente me deixou impressionado. Saber que a ciência está avançando é muito satisfatório. E eu quero saber de você, de todas essas descobertas e avanços que eu falei, qual foi a melhor? E lembrando novamente, para você se inscrever no canal e ficar atualizado todas as semanas sobre os acontecimentos reais. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.